E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa série de vídeos de como criar a sua primeira aplicação em PHP. Lembre-se sempre de conferir aí os links da descrição, tem o código completo, tem só a parte do front também já incluso, né, no código completo. Então se você quiser aprender a programar também tem o curso da Dunk Code. Lembre-se sempre de dar uma olhada aí na descrição que vão ter links importantes e que eu sei que vão te ajudar aí nessa jornada de aprender a programar. Paramos no último vídeo na nossa classe, né, já criamos aqui o arquivo conexão.php no padrão MVC, então recomendo fortemente que você veja o último vídeo se você não viu. E também criamos o nosso banco de dados já, né, no vídeo passado. Então nesse vídeo vamos criar finalmente a conexão com o banco de dados. Para a gente estar criando essa conexão, vamos então criar uma classe, tá? Então a gente cria uma classe, a classe ela tem que ter o nome aqui do arquivo, né? Então a gente criou aqui uma classe conexão, o nosso arquivo conexão.php. E aqui a gente vai criar um método, tá? Então é bem tranquilo para criar um método aqui no PHP. Você vai colocar public, né? Se for um método público, mas poderia também ser private. Eu vou criar um método público porque ele vai ser acessado por outros arquivos e por outras classes. Ah, não estou entendendo o que está acontecendo. Vê o vídeo de orientação a objeto, tá aí também na descrição, que explica bem como é que funciona aqui a programação orientada a objeto, tá? Então eu tenho aqui o public, eu vou criar uma função, um function. Então estou criando uma função pública e essa função ela vai ter o nome de conectar, tá? Então eu abro e fecho parênteses e vou abrir e fechar aqui a minha chave. Então a gente criou aqui a função, tá? Dentro dessa função a gente vai ter algumas variáveis que elas são padrões, né, para que a gente consiga conectar no banco de dados. Basicamente nós vamos criar aqui a variável server name. Como que cria a variável em PHP? Coloca aqui o cifrão e o nome da variável, tá? Não precisa colocar int, float, nada disso. O PHP ele já entende ali qual vai ser o tipo da variável a partir do dado que vai ser inserido. Então, o server name, por padrão, o PHP, né, o champ e o MySQL ele já coloca ali que vai ser localhost, que é justamente como a gente acessa ali o nosso banco de dados, né? Então vai ser aqui localhost. Opa. Nós vamos ter também o username, que vai ser o usuário, né, que a gente acessa o banco de dados. Por padrão, aqui no MySQL ele vai ser aqui root, tá? Lembrando sempre do ponto e vírgula no final. E aqui a gente vai também ter a senha, né? Qual vai ser a senha do nosso banco de dados. Porém, aqui no MySQL, utilizando o champ, a gente pode deixar vazio, porque ele não vai precisar de senha, tá? Não vai ter senha. A gente já tem tudo que a gente precisa aqui, o server name, o username e o password, para que a gente consiga estar acessando o banco de dados. Então, a gente pode já iniciar aqui a tentativa para entrar no banco de dados. Basicamente, a gente tem uma função já pronta aqui, né? Um método pronto já para que a gente consiga conectar, tá? Então, isso aqui você não precisa gravar nem nada do tipo. Isso é um método universal que já está pronto e é só utilizar. Que é basicamente iniciar aqui uma nova variável, eu vou chamar ela de com. E aqui a gente vai dar um new PDO. Esse PDO ele vai fazer com que a gente consiga se conectar ao banco de dados. Aqui dentro do PDO a gente vai colocar aspas duplas, tá? E a gente vai começar a escrever a conexão com o nosso banco de dados MySQL. Então a gente coloca aqui MySQL, a gente vai colocar aqui dois pontos, host é igual, e aí a gente consegue agora chamar a nossa variável server name. Então o nosso host ele vai ser o localhost, mas a gente está definindo isso aqui através das variáveis. Não quero definir a partir da variável, eu quero simplesmente digitar aqui o localhost, né? Poderia também, só que caso o seu server name mude, você vai ter que alterar aqui embaixo, né, na conexão direta. Isso não é uma boa prática, né? Então a gente coloca aqui através das variáveis mesmo. Coloca aqui o ponto e vírgula, né? E agora a gente coloca o nome do database, então a gente chama o dbname, é igual, e a gente coloca aqui o nome do nosso database. Poderia também ser uma variável, tá? Mas eu vou colocar aqui na mão mesmo. Então o nome do database vai ser Rota Airlines, né? Isso aqui basicamente é o nome do banco de dados que a gente deu aqui quando a gente criou, né? Quando a gente fez o create, esse nome aqui, ó, Rota Airlines. E aí a gente vai passar dois parâmetros. O primeiro vai ser justamente o username e o segundo vai ser aqui o password. Ok.
Então a gente já tem aqui a nossa variável que vai se conectar ao banco de dados. A gente também tem que chamar aqui o com, e a gente, no Java, normalmente a gente usa o ponto, para chamar os gets, enfim. Aqui no PHP a gente usa a setinha para a direita, um menos e um menor que. Então a gente dá um set attribute e a gente vai chamar aqui a nossa variável PDO e a gente vai definir aqui o attr, mode, tá? E vai definir também o mode exception. E por fim, ele vai finalmente retornar aqui a nossa conexão. Basicamente, para toda conexão que a gente faz, a gente precisa estar fazendo um try catch, que seria, ele vai tentar fazer isso, mas se não der certo, ele vai cair ali na exceção, ou seja, vai informar uma mensagem de erro. Então a gente tem que colocar aqui sempre, que está lidando ali com conexão e tudo mais, o try aqui em cima, para formatar aqui no VS Code Alt Shift R. E depois do try, a gente vai chamar aqui o catch, Então, vou chamar aqui o catch. E aí eu vou chamar a exceção padrão aqui do PDO exception. Ok. Como eu falei, isso aqui é padrão, Padrão aqui do try catch e dessa conexão. E aqui a gente vai colocar conexão falhou. E a gente pode ainda colocar uma mensagem de erro, utilizando o ponto aqui para concatenar a string. E a gente pode chamar aqui a nossa variável que a gente criou ali em cima, getMessage, ou seja, ele vai exibir a mensagem que fez com que a conexão com o banco de dados falhasse. E aqui a gente precisa também retornar alguma coisa, nesse caso ele vai retornar aqui o nulo, tá? Só um detalhezinho aqui, que eu coloquei A e é E. Tanto aqui quanto aqui. Ok. Além disso, eu vou colocar também uma mensagem aqui se a conexão for um sucesso. Então, eu vou exibir aqui que a conexão foi realizada com sucesso. O que é esse eco aqui que você está colocando? Esse eco é uma mensagem que vai ser exibida lá no nosso navegador, tá? Então, se a conexão ela ocorrer, passando as credenciais e tudo mais, ocorrer tudo bem, ele vai imprimir como se fosse um print aqui no PHP a gente usa o eco, conexão foi realizada com sucesso. Se não, ele vai exibir aqui que a conexão falhou. Ok, agora que a gente já criou isso aqui, criou a nossa lógica aqui de conexão, então ele já vai conectar, se der tudo certo ele vai exibir a mensagem, se não ele vai informar que também falhou. Agora a gente precisa testar isso. Para a gente testar, bem tranquilo também, a gente vai vir aqui no nosso Explorer, vai vir aqui na nossa pasta da Vue e vamos criar um arquivo só de teste. Então vou chamar aqui de teste.php. Nesse arquivo nós vamos clicar aqui e abrir uma tag PHP, e dentro dessa tag nós vamos chamar o require once. Esse require once vai fazer com que a gente consiga chamar o outro arquivo PHP que está aqui no model, ou seja, a gente vai conseguir ter acesso a esse arquivo que está ali no model. Para isso a gente coloca o caminho dele. Então eu vou chamar aqui /model/conexão.php. Por que os dois pontos no início? Porque ele vai ter que retornar para a pasta raiz do Rota YouTube para depois entrar no model, tá? Porque ele está dentro de uma pasta da Vue. Bom, depois que a gente for aqui no nosso arquivo de conexão PHP, a gente só precisa criar o objeto. Então a gente cria uma variável conexão, por exemplo, ou conectar, chama de new conexão, que é justamente o objeto que a gente criou aqui em cima, tá? Faltou ponto e vírgula aqui. O objeto que a gente chamou aqui em cima, o objeto de conexão. E a gente pode simplesmente chamar aqui o conectar ponto não,
setinha conectar, que é o nosso método, tá? Então a gente está chamando aqui esse método de conectar que a gente tem aqui na nossa classe conexão. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Esse aqui é só um nome de variável, tá? Poderia ser T, só um exemplo. Só para que vocês entendam que a gente está criando aqui uma variável, está atribuindo aqui o objeto, né, à variável, e está chamando aqui o método que a gente acabou de criar. Bom, se tudo der certo, a gente vai entrar aqui no nosso navegador e vai aparecer uma mensagem dizendo se foi ou não realizada aqui com sucesso. Vamos fazer o teste. Estou aqui na minha pasta raiz, né? Vou vir aqui na view, que foi onde a gente criou, e vamos chamar aqui o teste PHP. Olha lá, conexão foi realizada com sucesso. Quer dizer, deu tudo certo, ele conseguiu ali criar a conexão com o banco de dados. A gente pode inclusive fazer um teste e na nossa classe aqui de conexão mudar, por exemplo, o nome do banco de dados. Vamos ver se ele vai conseguir exibir essa mesma mensagem. Vamos retornar aqui, clicar aqui no teste e olha lá, conexão falhou, e ele já exibe, né, que não existe o banco de dados Rota X Airline. Então, ok, deixa eu retornar aqui, ficar tudo ok, mas tem um detalhe. A gente vai ter que chamar sempre que for conectar, né, sempre que for fazer uma inserção de usuários, esse tipo de coisa, essa classe aqui de conexão com o banco de dados. Então, o ideal é que a gente consiga chamar ela da forma mais tranquila possível e não ter que precisar criar objetos sempre que for chamar ela. Para a gente fazer isso, a gente pode, antes do public e do function aqui, definir que ela é uma classe estática. Dessa forma, no nosso arquivo de teste aqui, a gente não precisa fazer isso, tá? A gente só precisa apagar isso aqui e dizer que, por exemplo, a variável t é igual a conexão, duas vezes, e a gente pode chamar diretamente o nosso método sem ter que instanciar o objeto. Então, em uma linha a gente consegue fazer aqui. E se a gente retornar, ele vai funcionar da mesma forma. Então, dessa forma, a gente consegue estar chamando o nosso banco de dados em qualquer lugar do nosso código. Bom, tá meio caminho andado, né? A gente já consegue fazer a conexão com o banco de dados. Próximos vídeos vamos continuar ali, já iniciando ali as lógicas do usuário, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Lembre-se de dar o like, de ver aí os links da descrição. Valeu, falou!